Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo eu vou te dar uma dica de como usar a voz passiva em inglês. Eu sei, parece uma coisa muito assustadora, uma coisa que assim, até a gente não sabe em português, apesar da gente usar, mas eu não saber que está usando. Mas eu vou te explicar, então até o final do vídeo você vai ser capaz de usar a voz passiva sem se enrolar. Então, pega teu lápis, teu caderno, tua borracha para anotar as dicas que eu vou falar e os exemplos que eu vou te dar. Bora pro vídeo. Muito bem, vamos começar então definindo o que é uma voz passiva, né? Voz passiva é uma construção gramatical, isso eu estou falando tanto em português quanto em inglês, funciona da mesma forma, do mesmo jeito, onde o objeto da frase ele é colocado no começo da frase e o sujeito da frase é colocado no final ou não, tá? Ou não por quê? Ele pode ser omitido dependendo do contexto. Tá um pouquinho confuso, mas eu vou te explicar. Vamos começar por esse exemplo aqui. John built the house. Então, John construiu a casa, tá? Isso é uma frase na voz ativa, aquela frase comum que a gente já está acostumado a fazer. Se eu transformo isso em voz passiva, ela vai ficar desse jeito. The house was built by John. Ou seja, a casa foi construída pelo John. Esse é o momento que você senta e fala: ah, eu sei usar isso. Você sabe, eu sei, todos nós sabemos, a gente faz isso. A gente só não sabe que é voz passiva, mas a gente já sabe usar, tá? Então, entendendo esse exemplo, o que nós vamos fazer primeiro? Inverter o sujeito com o objeto. Nessa frase, o meu sujeito é o John e o meu objeto é the house. Então eu vou colocar the house no começo da frase, John no final da frase e eu vou mexer um pouquinho no meio. E é isso que eu vou falar para você agora. A questão do verbo, tá? Porque existe a forma verbal da voz ativa, existe a forma verbal da voz passiva, tá? Então anota isso. Anota isso. O verbo na voz passiva, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. O verbo to be mais o verbo da voz ativa no particípio passado. Calma, calma. O que vai acontecer? Primeira coisa, importante. Acho que a dica mais importante que você vai ter nesse vídeo. Você precisa saber os verbos no particípio passado. Precisa. Não tem desculpa, não tem como fugir. Você precisa saber, tá? Para nossa sorte, boa parte dos verbos em inglês eles são regulares, ou seja, a forma que ele é no passado é a mesma forma no particípio, só botar o D ou ED ou IED, dependendo do verbo, que tá tudo certo. O seu desafio, que é o mesmo desafio meu e de todas as outras pessoas que aprendem inglês, inclusive nativos, é memorizar os verbos irregulares, tá? Então, aprenda os verbos no particípio passado, especialmente os irregulares, porque eles mudam de forma, ok? We're good to go. A gente está pronto para começar. Então, como que vai ficar essa frase? Olha só, eu coloquei lá, the house, que era o meu objeto, ele vem para frente. The house. Aí eu tenho que colocar o verbo to be. O verbo to be vai ser was. Por que was? Porque a minha frase na voz ativa está no passado, está no simple past. Então esse verbo to be, ele vai estar no tempo verbal da voz ativa. Anota isso também. Pausa o vídeo e anota. Isso é extremamente importante para você construir uma frase na voz passiva perfeitamente, tá? Minha frase está no simple past, meu verbo to be na voz passiva vai estar no simple past. Frase está no simple present, verbo to be também vai estar no simple present e assim por diante, tá? Então beleza, meu verbo to be no simple past. Então eu tenho dois, was e were. Qual deles eu vou usar? Vai depender do objeto que eu estou tratando. Como eu estou falando de the house, a casa, é uma coisa só, logo was, ok? Então, the house was, aí eu tenho que ver o verbo. O verbo ali era built, que é o passado do verbo build, construir. Para nossa sorte, o passado e o particípio do verbo build são iguais, ou seja, built, built. Logo, was built, tá? Então, the house was built. E aí eu entro com o que a gente chama em português de agente da passiva, que é a pessoa que realiza a ação na voz passiva. E eu vou fazer o quê? Colocar by, BY, não é by de tchau, é by BY, e o nome da pessoa, by John. Então, se você perceber, a frase ficou igualzinha ao exemplo. The house was built by John. Agora eu vou te dar alguns exemplos
para você pausar o vídeo, fazer na sua casa e depois eu vou te dar a resposta. Vamos lá? Primeiro deles, na voz ativa é My dog ate my homework. My dog ate my homework. Meu cachorro comeu o meu dever de casa. Desculpa clássica. Quem nunca usou uma desculpa como essa, né? Só quem não tem cachorro. Então, my dog ate my homework. Pausa o vídeo, faz a frase na voz passiva e eu volto já já para te mostrar como é que vai ficar a resposta. Muito bem. Então, como é que ficou essa frase aí para você? Ok, para mim ficou assim, ó. My homework was eaten by the dog. O meu dever de casa foi comido pelo cachorro. Como é que ficou para você? Ficou igual? Ficou diferente? Coloca aqui no comentário que eu quero saber. E também se você ficou com alguma dúvida até então. Não, o vídeo não está acabando, mas eu quero saber se até esse momento você ficou com dúvida. Agora, para quem me conhece, para quem tem aula comigo, para quem já teve aula comigo, quem tem algum tipo de relação comigo fora, né, além dessa aqui que a gente tem, sabe que eu costumo dizer que para toda regra tem uma exceção. E existem exceções para a voz passiva também. Existem alguns verbos que você não pode trabalhar na voz passiva, porque ele não funciona. Simplesmente não funciona, tá? Então, e antes, inclusive, dos fiscais de regra virem falar para mim, não, mas dá para fazer, foi assim, assim, assim. Essas são as regras. Vamos todo mundo segurar uma na mão do outro e entrar para aceita. Aceita que dói menos, tá bom? Então, de quais verbos eu estou falando? Verbos que descrevem pensamento ou opinião. Ou seja, eu estou falando de verbos como think, como feel, como believe, guess. Ou seja, verbos que a gente usa para exprimir uma opinião ou um sentimento, tá? Tipo, eu sinto que tal coisa é assim, eu acho que tal coisa é assim, eu acredito que tal coisa é assim, eu penso que tal coisa é assim. Esse tipo de coisa não vai para voz passiva, tá? Não vai. Então, não adianta você tentar criar, isso foi pensado por ele, porque você está dando um outro sentido. Porque, inclusive, o verbo pensar em português, ele tem alguns sentidos. O verbo think em inglês também, tá? Pensado no sentido de organizado, estruturado é uma coisa, pensado no sentido de opinião é outra, tá? Então, por que não vai para a voz passiva? O verbo to think, por exemplo, porque você vai mudar o sentido da frase. Simples assim. E bom, agora que você já sabe usar a voz passiva em inglês, agora que você já ficou craque, já consegue fazer qualquer frase, com exceção daquelas que não dá para fazer, conta aqui para mim nos comentários. Você fez mais frases aí na tua casa? Você conseguiu? Você teve dúvida? Conta aqui para mim, tá? E já te dá uma dica. Faça frases com coisas do seu dia a dia, com as atitudes que você tomou, com ações que você fez ou que você vai fazer, porque a gente pode fazer no futuro também, tá? Então, cria frases novas com coisas da sua vida e depois conta pra mim aqui como é que foi, que eu quero saber, tá? Eu sou o Rod Krebs, você tá no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Eu fico muito grato e agradeço mesmo para cada view, cada like, cada comentário de cada um de vocês, para cada inscrito que chega, eu fico muito feliz. E deixa mais aqui, porque quanto mais chegar, mais o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e entrega para mais gente, tá bom? Muito obrigado mesmo pelo vídeo de vocês. Eu vejo você na próxima dica ou em qualquer outro vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto, tchau, tchau.